para a Segurança Internacional. Informamos que o currículo vitae do professor Fabiano encontra-se fixado na entrada deste auditório. Professor Fabiano, nossa palestra é constituída de oficiais, professores e alunos congressistas e está à vossa disposição. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, Coronel Bueno, demais organizadores do evento. É um prazer estar conversando com vocês aqui hoje. Eu não sei se ficaria melhor eu apresentar assim, movimentando, ou se eu fico ali na mesa, o que vocês preferem? Pode ser aqui de pé? Tá ótimo. Então vamos... Isso é uma espécie de TED Talk, né? Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema bastante complicado, delicado, espinhoso, e que tem cada vez tido desdobramentos mais imprevisíveis. Eu vou tentar abordar para vocês esse tema a partir de uma perspectiva que é enfatizando muitos aspectos históricos, que são pouco conhecidos, né, na maioria das pessoas, a respeito da história da Rússia e da história da Rússia com a Ucrânia. Depois eu vou falar um pouquinho de modo mais específico sobre a conjuntura. Então, vou dividir a apresentação, né, da seguinte forma. Primeiro, um histórico breve sobre um período gigantesco que vai lá do ano 800, 900, da relação entre a Ucrânia e a Rússia, né, a formação da Rússia no famoso Rus de Kiev, a fundação da nação eslava, até o final da União Soviética, né? Então, uma tarefa bastante complexa. Vou tentar resumir ao máximo. Vou cometer algumas atrocidades históricas, assim, passando por cima de vários detalhes, obviamente, para manter a narrativa coerente. Depois, no período do fim da União Soviética, eu vou falar sobre os anos 90 e os anos 2000, na Ucrânia, especificamente. E, claro, salientando algumas informações sobre o que estava acontecendo na Rússia. E por fim, eu vou entrar com mais detalhamento na crise ucraniana, essa que se intensificou em 2013 e que resultou na derrubada do presidente Yanukovych em fevereiro de 2014 e a contínua anexação da Crimeia e, posteriormente, o começo da guerra civil no leste da Ucrânia, que já matou mais de 6.500 pessoas, né, com atividades, obviamente, envolvendo pessoas vinculadas à Rússia, armamentos dos rebeldes separatistas pró-Rússia e também muita atividade paramilitar, de grupos paramilitares nacionalistas ucranianos, né? E depois falar um pouquinho sobre as implicações disso. Eu espero que até eu chegar nas implicações das relações internacionais vocês não tenham caído no sono ainda. Então eu vou tentar manter a apresentação assim nesse nível, né? Eu acredito que a gente vai ter esse tempo em torno de 40 a 45 minutos. E se não me engano, Coronel Bueno, acho que depois das apresentações todas é que nós fazemos um debate, né? Então, tudo bem, eu peço que vocês, se vocês tiverem questões ao longo da minha apresentação, que vocês anotem essas questões. Depois do debate a gente pode tratar dessas questões e caso a gente não consiga depois do debate, vocês fiquem à vontade para mandar e-mails, para a gente conversar posteriormente aqui. Bom, ok. Bom, isso aqui é realmente um cinema, né? Você sente pequenininho aqui na frente para todo mundo. Eu vou trazer algumas informações para vocês e eu organizei essas informações de um modo bastante sintético. A intenção, obviamente, é que vocês não conheçam todos os pormenores, mas que eu possa seguir uma narrativa para defender o meu argumento a respeito do porquê que está acontecendo o que está acontecendo hoje no leste da Ucrânia. A história da Rússia, geralmente quando nós falamos sobre os eslavos, né, que constituíram o que é a nação russa e também o que são os ucranianos e os bielorrussos, que são esses três grupos nacionais dessa mesma origem eslava, ela começa lá pelo ano 800 e pouco depois de Cristo,
E a gente fala, né, historicamente, que a Rússia ela teve duas dinastias, a dinastia dos fundadores, os Rurik, e depois a dinastia dos Romanov, que de 1613 até 1917 estiveram no poder, né, que são as linhagens dos czares e das czarinas na Rússia. Lá em 862 foi fundado o Rus de Kiev, e o Rus de Kiev, na verdade, em inglês, você faz referência ao Kievan Rus, que seriam aqueles grupos identificados como sendo Rus, que se construíram em torno da cidade de Kiev, atualmente a capital da Ucrânia, e a partir dali eles estabeleceram o começo de uma civilização própria, que seria a civilização eslava. Esses caras vieram da Jutlândia do Sul, né, lá na Suécia, os países escandinavos, e eles começaram navegando pelo rio Dnieper, saindo do Báltico e entrando no território da Europa Central e se estabeleceram em Kiev. Depois eu vou mostrar uns mapas para vocês, para ficar um pouquinho mais coerente, principalmente por questões de rotas comerciais, vendendo peles e fazendo comércio naquele período. A partir daqui surge a história da origem da nação eslava como sendo a origem associada a Kiev, a atual capital da Ucrânia. Durante um bom tempo começaram a se constituir outras cidades importantes desses povos, e uma delas foi a cidade de Moscou, que surgiu lá pelo ano 1150 e poucos, e essa cidade de Moscou ela estava submetida a uma região que é a região de Vladimir Suzdal, que também se constituiu como sendo uma espécie de principado autônomo dos eslavos. E eu dei um exemplo interessante porque na medida que os eslavos vão se expandindo e criando principados próprios, eles começam a entrar em guerra entre si. E a gente está falando de um período que é o período marcado por com muitos conflitos, né, nessa região da Europa Central, da Europa do Leste, e também, obviamente, marcado por conflitos. Nós estamos vivendo nesse momento aí a cisão da Igreja do Ocidente com a Igreja do Oriente. Em 1054 tem a cisma do Oriente, e nós estamos vivendo um período já de final da Idade Média e começo do início de um absolutismo lá pelo 1200, 1300, uma série de transformações acontecendo na Europa. Esses eslavos que se organizaram então de 800 e poucos até 1200, eles viveram se constituindo como principados independentes, fazendo guerra entre si, e a partir de 1200 eles tiveram a invasão dos mongóis, com Gengis Khan vindo da Mongólia, né, e submetendo os eslavos a um regime, né, nós falamos do período de apanágio, é uma relação de suzerania e vassalagem, como existia na Idade Média Ocidental, dos mongóis cobrando impostos de uma elite, né, e em troca disso garantindo que eles não seriam destruídos pelos mongóis, e uma espécie de proteção contra outros invasores. De 1240 até 1480, o território que é o território que vai lá de Kiev, na Ucrânia, até Moscou, né, e até a região mais ao norte, São Petersburgo e tudo mais, toda aquela região foi uma região dominada pelos mongóis. Isso é bastante importante para a gente entender os traços da cultura russa. Os russos herdaram muito dos mongóis, assim como também herdaram bastante do Império Bizantino, né? Eu já vou fazer uma menção a respeito disso. Mais ou menos 1300, durante esse período de invasão dos mongóis, você tem a transformação, né, do centro político que estava localizado em Kiev para Moscou, né, primeiro para Vladimir e depois para Moscou. E aí nós temos, com Ivão o Grande, de 1462 a 1505, nós temos a retomada dos russos e a expulsão dos mongóis dos territórios russos, e a primeira parte que marca esse período é 1480, a libertação de Moscou. E a partir daí, Moscou passa a ser o centro da civilização eslava. E você tem um processo todo de expulsão dos mongóis daquele território que ia de Kiev até Moscou. Tem uma curiosidade, né, e muitos autores falam que a Rússia tem um complexo de império, de grande potência, que remonta lá ao casamento do Ivão o Grande com a Sofia Zoe, que era a sobrinha do último imperador bizantino, e foi quando o papado no Ocidente começou a se referir a Moscou como sendo a terceira Roma. A primeira Roma havia sido Roma, obviamente, caiu com a invasão dos bárbaros, depois o Império Bizantino caiu com a invasão dos turcos, e aí você teria uma transição para defender o que seria uma cristandade ocidental, partindo para a Rússia.
Alguns autores de aqui gostam de mencionar esse mito da terceira Roma como sendo algo que até hoje motivaria as ações do Putin, né, que eu acho que são relações escuras, que não tem muita causalidade. 1571, eu dei exemplos aqui de como os eslavos estavam se constituindo em oposição a outros povos. 1571, os tátaros, que eram os mongóis que ficaram na região da Crimeia, eles saqueiam Moscou. Em 1610, 1612, os poloneses saqueiam Moscou e a Polônia, junto com a Lituânia, constituiu um império gigantesco que levava a fé católica e tentava converter os ortodoxos na Europa Central. Em 1611, 1617, os suecos ocupam Novgorod, que é uma cidade mais ao norte de Moscou. Já vou mostrar um mapa para vocês, né, desses lugares todos que eu estou falando, para vocês perceberem que depois de expulsar os mongóis, os russos tiveram que lidar com uma série de ameaças ocidentais. E é nesse processo de ameaças que vai começando a se constituir o que é a fronteira do que nós conhecemos como Império Russo e do que é a Federação Russa de hoje. Bom, isso daqui, me desculpem que está em cirílico, né? É um mapa dessa região que eu estava mencionando para vocês. Isso daqui são as rotas varangianas, né? Os varangianos são os primeiros conquistadores escandinavos que chegaram na Rússia, e aí o Rurik, ele se estabeleceu aqui nessa região de Kiev, que é a atual capital da Ucrânia, e a partir daqui começou a constituir o seu próprio império, né? A mistura dos eslavos com os povos locais, os escandinavos com os povos locais, é que deu origem a esse grupo de eslavos que nós chamamos. São as rotas que eles teram aqui dessa região da Jutlândia, vindo por aqui. Esse rio aqui que corta e passa por Kiev é o Dnieper, que vai até aqui, essa região aqui, deixa eu mostrar para vocês, vem até aqui embaixo no Mar Negro. Essa aqui é a região da Crimeia. Isso daqui é o Karatsky Kanato, o Kanato que se constituiu durante o processo de invasão dos mongóis. Os mongóis se dividiram em 3 Kanatos diferentes e depois, com o processo todo de fragmentação e de lutas entre eles, é que os russos, com o Ivan, conseguiram expulsar os mongóis do território russo. Isso daqui é a região do que seria o primeiro centro de poder que eu mencionei para vocês, entre Kiev e Moscou. Essa região aqui o Dniester, aqui o Dnieper, que é esse rio que eu falei para vocês da Ucrânia, o Kiev aqui, Pereyaslav é uma cidade importante, vou mencionar o porquê, e de Kiev até essa região aqui, Moscou, fica aqui perto de Vladimir Suzdal, você tem essa expansão desses príncipes eslavos, né, com uma série Novgorod, que eu havia mencionado, que foi ocupado depois pelos suecos, né, com uma série uma espécie de organização de uma civilização própria. Isso aqui são um mapa das invasões mongóis, como elas funcionaram, para vocês perceberem que os mongóis vieram daqui. Aqui a Horda Dourada, né, o Kanato da Ordem Dourada foi um dos Kanatos, teve o Kanato dos Tátaros, que se constituiu aqui embaixo, como eu havia mencionado antes para vocês, e lá em cima você tem fluxo também de outros, os cavaleiros teutônicos, que também atacavam, que eram ordens da Idade Média, que também atacavam os eslavos. Vocês perceberam um pouquinho de como a Rússia se constituiu, os eslavos se constituíram como sendo um povo que se defendeu bastante, né, contra ameaças externas. E aí a gente começa a entrar um pouquinho mais na ideia da Ucrânia, porque percebam, o berço de civilização eslava é Kiev. Depois, com as invasões externas, houve uma transição de Kiev para Moscou. E a partir de Moscou se organizou um principado forte capaz de expulsar aqueles que ocupavam aquele território que eu mencionei antes para vocês. E a partir de Moscou começou a se estabelecer o centro de poder dos eslavos, né? Por isso que muitas vezes, e existe um debate historiográfico interessantíssimo por trás, os ucranianos e os russos, eles debatem a respeito dessas origens para chegar à conclusão de se eles são ou não são o mesmo povo. Né, que é o debate que está por trás de muitas leituras nacionalistas na Ucrânia hoje para tentar mostrar a Rússia como sendo uma potência invasora, que é completamente diferente do que você percebe nas relações, por exemplo, dos russos com os países bálticos. E de fato, depois da Segunda Guerra Mundial, os russos foram lá e invadiram. Né? Segundo os bálticos, né, segundo o Stalin, na época da União Soviética, libertaram, né, os países do Báltico. Bom, em 1654 tem um fato importante,
que é o Tratado de Pereyaslav. Pereyaslav é essa cidade que eu havia mencionado para vocês aqui, próximo a Kiev, que é quando os ucranianos, que são os eslavos que vivem nessa região aqui, e é a primeira vez na história que surge o termo Ucraína. Krai quer dizer em russo região de fronteira, U é a preposição junto de. Então, Ucraína é a região junto da fronteira, onde vivem os eslavos. Pela primeira vez surge esse termo de Ucraína, dizendo que os russos de Moscou iriam proteger os eslavos da fronteira contra o Império Polonês-Lituano. Esse Tratado de Pereyaslav, 1654, ele é bastante importante, né, porque os russos interpretam isso como sendo um pedido de incorporação dos ucranianos, ou seja, os eslavos da fronteira, ao que seria o Império Russo. E os ucranianos interpretam como uma espécie de aliança que não comprometeria a identidade própria dos ucranianos. O fato é que 300 anos depois, eu já vou me referir a isso, para comemorar essa data de Pereyaslav, foi que o Nikita Khrushchev, então secretário-geral da União Soviética, transferiu a Crimeia, que até então era uma região autônoma da União Soviética, para o domínio da Ucrânia. Foi uma celebração dessa unidade entre os povos russos e ucranianos. Então, Pereyaslav é importante, que marca também historiograficamente essa relação de proximidade entre Ucrânia e Rússia. E aí nós temos uma passagem rápida que eu coloquei dos principais nomes, né, que nós conhecemos da história do Império Russo. E nessa época não existia a Ucrânia, existia a região junto da fronteira que estava incorporada pelos russos, era um controle dos czares da Rússia. Tem um período todo de expansão da Rússia, que é a expansão territorial gigantesca, que fez a Rússia o maior estado territorial hoje, né? Nós temos Pedro Grande, de 689 a 725, um cara preocupado em criar uma marinha. Você se lembra que Pedro Grande viajou pela Europa, né, trabalhando em estaleiros e tudo, para aprender um pouco do ofício ocidental, e depois levou aquilo para a Rússia. Ele, quando criança, ele foi criado num bairro de estrangeiros que existia em Moscou, então ele teve muito contato com os ocidentais, e tinha uma admiração pelos ocidentais. Pedro Grande foi o czar que mandou raspar as barbas da nobreza russa para que eles abandonassem o atraso que ele via numa interpretação muito enraizada na ortodoxia, e começou a instituir hábitos ocidentais na corte russa. Ele queria ter uma marinha, ele sabia da importância da Inglaterra, começam alguns acordos comerciais com a Inglaterra nesse período na Rússia, e aí eles tomam conta já da Península de Kamchatka, no Extremo Oriente, lá próximo do Japão. Seguindo Kamchatka, nós temos as Kurilas e Sakhalinas, né, território disputado pela Rússia e pelo Japão hoje em dia ainda. E começou a disputa pelo Mar de Azov, que é o mar acima da Crimeia, acima do Mar Negro, né, no canal estreito de Kerch, entre o Mar Negro e o Mar de Azov tem esse estreito. Então, a partir desse período, já lá pelo ano 1690, 1695, os russos começam a se expandir mais para o sul para tentar expulsar os restos, os últimos mongóis que ficaram lá, naquela região, que eram os tátaros. Em 1703, a fundação de São Petersburgo, os russos então eles expandem para o sul, expandem para o norte, expandem também para o Extremo Oriente. Posteriormente, com a Catarina Grande, se estabelece sim o controle formal sobre a Ucrânia, Bielorrússia e a incorporação da Crimeia. A Crimeia ela é incorporada na Rússia depois que os russos ganham dos tártaros algumas batalhas. Isso eu estou falando de 1780 e um pouquinho, para vocês terem uma ideia de como isso, né, pertencia ao Império Russo há bastante tempo. E no período do Alexandre I, né, as conquistas do Cáucaso, aquela região da Chechênia, uma região importante de passagem para o contato com o Império Persa. Isso daqui é o mapa do Mar Negro, aqui é o Mar de Azov, essa é a Crimeia, Estreito de Kerch, que eu havia mencionado para vocês. Eu falei para vocês que foi aqui em 1780 que os russos controlaram essa região aqui, passou a pertencer formalmente ao Império Russo. E aí nós vamos para o Nicolau I, com a Guerra da Crimeia, em 1853-56, Inglaterra e França contra a Rússia. Questões muito específicas de relações internacionais que não vou entrar aqui, mas só para mostrar para vocês a proximidade do que é a Crimeia, do que é o Império Russo, do que é a Ucrânia, né? Como tudo isso hoje em dia alimenta as interpretações diferentes que levam ao conflito atual. O Alexandre II fundando Vladivostok, lá no Extremo Oriente, e conquistando a Ásia Central também, as 5 repúblicas da Ásia Central, Cazaquistão, Uzbequistão, Kirguistão, Tajiquistão. A gente brinca, né? Onde é que estão, como é que vão, quem é que são, essas coisas que a gente tem pouca familiaridade vivendo aqui no Brasil. E
o começo da Transiberiana com Alexandre III e o Nicolau II, que foi o último imperador, né, ocupando a Manchúria depois da revolta dos Bóxias. E os russos tinham 100 mil soldados ocupando a região da Manchúria, que era importante para que eles tivessem uma saída para mares quentes, que aqui em Vladivostok você tem durante 6 meses do ano os mares congelados, então os russos têm pouca capacidade de acesso aos oceanos lá no Extremo Oriente por Vladivostok. Eles queriam conquistar regiões mais ao sul e o caminho para isso seria passando pela Manchúria. O que ensejou a guerra contra o Japão posteriormente, estavam disputando a região para promover sua industrialização acelerada, e em 17 a Revolução Russa. Isso tudo, gente, foi para tentar resumir mais ou menos como é que a Rússia, né, se transformou em União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e passou a ter essa Constituição aqui. Esse espraiamento territorial que os russos têm hoje, que fazem dos russos o maior país em termos de território. Dei uma olhadinha nesse mapa aqui, né, eu vou mostrar um outro mapa um pouquinho mais legível posteriormente. Aqui o Cazaquistão, Turcomenistão, aqui o Mar Cáspio, aqui o Mar Negro, aqui são o Cáucaso, aqui está a Ucrânia, aqui os países do Báltico, e aqui a gente tem Kamchatka, que eu havia mencionado para vocês, e aqui nós temos Vladivostok, bem no Extremo Oriente, aqui Japão, China, posteriormente aqui as Coreias, né? E assim por diante, para vocês verem como a história da Rússia é uma história baseada nessas expansões. Do século XVIII até a União Soviética, até a década de 40, 50, quando os russos foram constituindo, né, essas repúblicas na Ásia Central, aqui os soviéticos foram constituindo a República Central, disse que a Rússia cresceu uma espécie de uma Bélgica por ano. Mais ou menos assim o ritmo do crescimento territorial da Rússia, né? Vocês imaginam que é um império crescer tanto assim, né? E sempre com base em conflitos. Bom, o que acontecia durante o período da União Soviética? Nós tínhamos lá as repúblicas nacionais, né? As 14 repúblicas, e o que veio a ser depois a República da Federação Socialista da Rússia, né? Que depois da Federação Russa atual. E nós tínhamos também algumas regiões que eram regiões autônomas dentro dessas repúblicas. As regiões autônomas eram o seguinte: essas 14 repúblicas tinham uma maioria nacional, os ucranianos, os bielorrussos, os cazaques, e depois da Segunda Guerra Mundial ainda, os lituanos, os letonianos, os estonianos, e assim por diante, no Cáucaso, a Geórgia, a Armênia, a Azerbaijão. E quando existia um grupo minoritário que fosse de uma outra etnia ou de um outro, e os russos eles misturavam esse negócio de etnia, nacionalidade, inclusive a própria adesão à religião, eles tratavam como sendo um componente étnico. Quando você tinha uma minoria étnica ou nacional dentro de uma república nacional dessas, para evitar conflitos entre a maioria e a minoria, os russos conferiam para aquelas regiões que eram as regiões da minoria o caráter de uma região autônoma dentro da União Soviética. Era uma região que não funcionava reportando, digamos assim, a sua autoridade ou delegando a sua soberania para a República Nacional. Na verdade, quem controlava ali era Moscou diretamente em termos administrativos. Isso acontecia também em regiões muito importantes para fins militares. A Crimeia, por exemplo, que era uma região historicamente com a base de Sevastopol, ela era uma região autônoma até 1954, como eu mencionei antes, que o Khrushchev passou aquilo para ser uma região autônoma dentro da Ucrânia. Até então ela era uma região autônoma dentro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso acontecia assim na Adjária, na Abcásia, na Ossétia do Sul, na Geórgia, que tinham minorias nacionais diferentes dos georgianos. Acontecia na região de Nagorno-Karabakh, na região da fronteira do Azerbaijão e da Armênia. Acontecia em algumas repúblicas do Volga, também constituídas de alemães, que a própria Catarina Grande tinha levado para lá no século XVIII, e em outras regiões também na Transnistria, na região da Moldávia, né, que tinha uma população de eslavos bastante forte, a população dos romenos da Moldávia. Então você tinha essa constituição. O problema é que quando você tem 15 repúblicas e mais regiões autônomas e começa o processo de desmoronamento disso, as repúblicas declaram a sua independência e dentro das repúblicas, as regiões autônomas também querem a sua independência em relação a essas repúblicas. E as repúblicas nacionais querem incorporar essas regiões autônomas. Isso é o que deu origem aos conflitos todos no período pós-União Soviética, envolvendo a Transnistria, a Abcásia, a Ossétia,
e vários outros conflitos, né? E tem uma outra coisa interessante também, a partir dessa distribuição do que era a União Soviética, que por haver essa mistura toda, o Stalin na década de 30 criou um plano de construção de um novo homem soviético. E a ideia dele era de misturar os russos, que eram a etnia majoritária na União Soviética, com essas etnias nacionais. Então, a União Soviética começou, a partir dos anos 30, o envio de vários russos para os países da Ásia Central, para os países do Cáucaso, depois da Segunda Guerra Mundial, com a anexação dos países do Báltico, também enviando russos para lá, e a ideia de que eles começassem a fazer casamentos, né, interétnicos, e acabassem com esse sentimento de identificação, uma nacionalidade, e mantivessem aquilo que o Lenin tinha previsto já durante o processo evolucionário, que a identidade de classe ia superar a identidade nacional na União Soviética. Então houve esse deslocamento maciço, né, de russos saindo da Rússia, óbvio, aqueles que eram contra o regime de Stalin iam para a Sibéria, né, campos de trabalho forçado, aqueles que não eram contrários, eles iam para essas regiões, e havia muito investimento central do governo da União Soviética para desenvolver essas regiões. O problema é que os russos não se misturaram, porque muitos desses membros dessas etnias nacionais viam os russos como ocupadores. E aí você começou a criar regiões, que são regiões apartadas de russos, vivendo em áreas geograficamente importantes e industrialmente relevantes também para a União Soviética, que tinham mais renda, tinham mais nível de educação em comparação às etnias nacionais. Então você começa a ter minorias bastante importantes de russos nesses lugares, e você tem esses russos sem se misturar. Quando acaba a União Soviética, aqueles russos que eram minorias bem significativas passam a ser vistos como minorias invasoras. E aí nós começamos a ter problemas, por exemplo, nos países do Báltico, na Letônia e Estônia. 25 milhões de russos estavam fora da Rússia quando acabou a União Soviética, espalhados pelas antigas repúblicas nacionais da União Soviética. E aí surgiu aquilo que a gente chama do problema da diáspora russa. O que os russos iam fazer? Primeiro, década de 90, a crise econômica terrível, não tinha como repatriar todos esses russos. Segundo, tem interesse estratégico, tem algumas bases militares importantes, Kaliningrado, né, lá no norte, a própria Crimeia, que tinha bases militares com a maioria dos oficiais que eram russos, e outras regiões na Ásia Central também importantes, que tinham muitos russos vivendo nessas regiões. Como é que ia ser administrado isso por parte da Rússia? Você tem seus nacionais em outros lugares e eles começam a sofrer uma série de limitações naquilo que eles poderiam fazer durante o período da União Soviética, que agora são minorias incômodas para as etnias majoritárias. Aí você tem esses problemas com as regiões autônomas, onde isso acontece também. E aí uma coisa curiosa a respeito da Ucrânia é que quando acabou a União Soviética, a população da Ucrânia estava na faixa dos 52 milhões de habitantes, e desses, mais ou menos, 25% eram de russos. Só que o curioso é que da população total da Ucrânia, 50% só falava russo. Então você tinha 25% de ucranianos que não falavam ucraniano, falavam só russo. Ucraniano e russo são ainda muito próximos. Elas só começaram a ser divididas mesmo no século XIX, lá para 1820, 1830, quando os austríacos incentivaram o sentimento nacional na Ucrânia contra os poloneses, que ocupavam uma boa parte da região no ocidente da Ucrânia, região de Lviv, nós vamos ver depois no mapa. Então, assim, os ucranianos, os russos sempre se entenderam, até hoje se entendem quando falam, tem pouca diferença. Tanto que o primeiro presidente da Ucrânia, quando foi eleito, Kravchuk, ele não sabia falar direito o ucraniano ainda. E isso era um tema de chacota nos debates, que os nacionalistas ucranianos falavam com ele ucraniano, ele não entendia, ele não conseguia falar em ucraniano, e na TV falava em russo, todo mundo se entendia, obviamente, mas é interessante pensar que essa ideia do idioma ucraniano é bastante recente, é do século XIX, com a criação dos nacionalismos na Europa. E aí o que aconteceu, né? Os líderes do Soviético Supremo da Ucrânia, quando acaba a União Soviética, diferentemente dos outros todos que declararam unilateralmente a sua independência, eles declararam a independência, isso depois de agosto lá do golpe, de agosto de 91 contra o Gorbachev, declararam a independência condicionada a um plebiscito que seria realizado em dezembro. E é só depois de dezembro que a população da Ucrânia vota por sair da União Soviética que de fato você tem os acordos que põem fim à União Soviética e que começa esse período de vida independente. Porque eles tinham muito medo do que ia acontecer com a população de russos na Ucrânia.
E a região do leste da Ucrânia, que é a região rica industrialmente, é a região onde tem os russos e os ucranianos vivendo junto desde o século XVIII. Para vocês terem uma ideia de como foi relevante essa questão da minoria russa na Ucrânia, que era uma grande maioria, nesse período da independência. Ok. Isso daqui é um mapa que mostra para vocês, mais ou menos o que eu estou falando, da concentração dos russos nas antigas repúblicas socialistas soviéticas, depois do fim da União Soviética. Na Estônia, da população total, 61% eram estonianos, 30% russos. Na Letônia, 33%, quase 34% de russos contra 51% de estonianos. Na Lituânia, um percentual menor, 8,6%. Na Bielorrússia, 13% de russos, 77% de bielorrussos. Na Ucrânia, 22% de russos, 73% de ucranianos. Cazaquistão, 37% de russos, 41% de cazaques. E aí você tem a distribuição dos russos, né, em termos populacionais, aqui nesses territórios do Cazaquistão, do Kirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, indicados aqui nessa brochura aqui mais avermelhada, que é a região da Crimeia, com 90% dos russos, né, e essa região do leste da Ucrânia, que é a região onde estão ocorrendo os conflitos atualmente, e aqui também os países da Estônia e da Letônia. Então, bom, você tem uma situação que é uma situação bastante difícil de acabar o Império e esse Império deixar um legado de 25 milhões de refugiados vivendo em outros territórios. E você tem uma situação muito delicada que os ucranianos perceberam que poderia acontecer, que é de como você vai tratar essas minorias dentro dessas antigas repúblicas soviéticas. A Letônia e a Estônia tiveram uma posição ultranacionalista de logo no começo dos anos 90, aprovarem legislações nacionais, tirando todos os direitos que os russos tinham tinham ganhado, né, por conta da política do Stalin, a partir de 45, depois da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, se um russo vivesse na Estônia desde 46 e tivesse lá, isso estou falando 91, 92, 46 até 92, tivesse construído a sua família lá, tivesse uma próxima geração de russos vivendo lá, trabalhasse para o Estado da União Soviética, falasse o seu idioma, que era aceito, o russo era aceito como segundo idioma em todas as repúblicas, era o idioma oficial, inclusive, do Estado, junto com os idiomas nacionais. Se o russo estivesse lá em 1991, a legislação tirava o direito do russo de ter propriedade, tirava o direito do russo de ter emprego público, tirava o direito do russo de poder votar em eleições para representantes políticos. Tá? Isso foi uma polêmica bastante significativa, porque essas legislações tirava do russo o status de língua oficial. Isso foi bastante polêmico, porque isso era uma forma legal de expulsar os russos desse país. E é difícil, depois de 50 anos morando num lugar, você simplesmente abandonar tudo e voltar para um lugar que você não sabe nem mais se existe, ou o que existe, ou como foi. Até porque os russos não tiveram muita opção, o Stalin simplesmente mandava as pessoas. Era uma política de Estado, não era uma ideia de uma opção de uma migração livre que você tinha. E aí começaram a surgir vários problemas relacionados a essas minorias, principalmente na Estônia e na Letônia, mas que também afetaram, por exemplo, a situação no Cazaquistão. No Cazaquistão, Nazarbayev, que até hoje é o presidente do Cazaquistão, diga-se de passagem, o Cazaquistão ele tinha uma população de russos quase maior que a população do Cazaquistão. E muitos desses membros da elite comunista, quando acabou a União Soviética, eles se agarraram no nacionalismo para manter um senso de identificação com a população local. E aí no Cazaquistão também, o russo foi proibido, deixou de ser a língua nacional, e a maioria das pessoas falava russo, não falava nem o cazaque. Vocês veem que estranho. Almaty, que era a capital, bem no sul, onde tinha mais cazaques, foi mudada, a capital passou para o norte, onde tinham os russos, que era o medo que o governo do Cazaquistão tinha de que houvesse uma separação do norte em relação ao sul. E isso foi uma coisa meio constante em todas as repúblicas da antiga União Soviética. Na Ucrânia, por conta dessas características específicas, nós temos uma situação que é uma situação dos primeiros presidentes ucranianos, já desde o discurso de posse, se identificando muito com a Europa, buscando boas relações com a Europa e até seguindo uma linha que o Gorbachev havia feito no final da União Soviética de querer criar uma casa comum europeia para tentar enfraquecer a presença dos Estados Unidos lá,
mas obviamente dependendo da Rússia, tanto por conta da população russa, quanto também por conta da matriz econômica da União Soviética, que era interdependente. Os soviéticos criaram essa interdependência para evitar a separação. Então você produzia determinada fonte de energia num lugar, distribuía para outro lugar para refinar, depois de lá você mandava para um outro lugar para fazer a distribuição e assim por diante. Então havia essa interdependência econômica e fundamentalmente na questão energética. A maioria das pessoas aqui conhece que os ucranianos dependem quase 80% a 90% do gás russo, né, para gerar sua energia, para esquentar suas casas em lugares de menos 40 graus, por exemplo, que é o que acontece muitas vezes no leste da Europa. Então você tem uma situação interessante de, por conta dessa demografia ucraniana, os primeiros presidentes ucranianos, o Kravchuk e o Kuchma, tinham uma estratégia bastante clássica de equilíbrio entre o Ocidente e a Rússia. Eles dependiam da Rússia em termos energéticos, eles tinham que resolver o problema de Sebastopol, que é uma base militar importantíssima para a Rússia, com submarinos nucleares russos, com armamento nuclear russo, que garante a segurança da Rússia já desde o século XVIII. 80% dos oficiais de lá eram russos. E aí teve um problema, inclusive, quando acabou a União Soviética, ninguém sabia, porque tinham oficiais russos, oficiais ucranianos e oficiais que eram oficiais da Ásia Central. E se criou uma aliança militar, né, o Tratado de Segurança Coletiva da Comunidade de Estados Independentes. Os militares aqui devem conhecer bem essa história até mais do que eu. E aí tem uma situação curiosa que os oficiais que estavam na base não sabiam para quem eles deviam lealdade. Que se criou, a Rússia reivindicou a base, a Ucrânia reivindicou a base e a Comunidade de Estados Independentes reivindicou a base. Então acabou havendo um processo de negociação bastante intenso, que a partir dos anos 90 foi resolvida a questão e os russos acabaram dando metade do que existia na base para os ucranianos e compraram metade dessa metade. Então eles ficaram com 25% da base, os russos ficaram com o resto e fizeram um acordo, que é um acordo de concessão do uso da base, mais 20 e tantos anos, que há pouco tempo atrás havia sido renovado também, antes da derrubada do Yanukovych, em troca de subsídios no petróleo oferecido e no gás oferecido para os ucranianos. Um metro cúbico do gás no mercado internacional custava, no ano passado, em torno de $420. Os ucranianos pagavam 200 e pouco. E durante anos os ucranianos pagaram 200 e pouco, porque os russos subsidiaram o gasto para a Ucrânia, para tentar favorecer o desenvolvimento econômico da Ucrânia. O problema é que essa elite ucraniana pegou o dinheiro e botou no bolso. E construíram grandes complexos industriais, onde poucos magnatas, assim como aconteceu na Rússia durante os anos 90. E a população ucraniana foi cada vez empobrecendo mais. E aí muitos elementos da população viam a elite que ganhava o subsídio do governo da Rússia como sendo aliada à Rússia para manter a opressão contra a população. No caso do presidente Kuchma, isso ficou mais claro, porque um pouquinho antes dele sair do poder, surgiram relatos de um Kuchma Gate, que ele estava mandando seus assessores de segurança assassinar candidatos que eram opositores do candidato dele na campanha, que eram críticos do governo dele, e também jornalistas que faziam críticas ao governo do Kuchma por conta desses interesses da relação da Ucrânia com a Rússia, e foi o que, de certo modo, deu origem à Revolução Laranja de 2004, que colocou o Yushchenko no poder em 2005. Por exemplo, vou explicar para vocês logo. E aí nós temos isso, a Revolução Laranja. Yushchenko era um líder que tinha sido ministro do Kuchma, que era presidente até esse período aqui, quando ocorreram as eleições, e o candidato dele, Yanukovych, venceu as eleições foram consideradas fraudulentas pela população ucraniana e pelo candidato da oposição. Aí a população toda foi às ruas, teve uma movimentação internacional bastante significativa de ONGs apoiando manifestações por mais democracia na Ucrânia e tudo mais. Tomaram a Praça Maidan, essa mesma praça que foi tomada agora em 2013, derrubaram o presidente, ocorreram novas eleições, o Yushchenko venceu as eleições, e de 2005 a 2010 o Yushchenko, que era um candidato pró-ocidental que queria se afastar da Rússia e se aliar à União Europeia e aos Estados Unidos, ele governou o país de modo bastante insatisfatório, porque ele não conseguiu fazer acordos com o FMI para financiar os problemas econômicos da Ucrânia e distribuir renda na Ucrânia, e aí chegou no final do mandato dele, ele rompeu com o FMI para aumentar pensões dos aposentados na Ucrânia, aumentar o salário mínimo da Ucrânia, e ele ficou meio que à deriva nessa disputa entre o Ocidente e a Rússia sempre socorrendo a Ucrânia com os subsídios.
De 2005 a 2010, então, teve um governo que já tinha sido colocado no poder depois de um processo de uma revolta da população contra a elite dominante. Esse governo era apoiado pelo Ocidente e depois, em 2010, quando ele concorre à reeleição, ele recebe 5% dos votos da população, que não aceitou o governo dele, porque não foi um governo considerado bom para a população ucraniana. O curioso de tudo é que o cara que tinha sido derrubado, né? Derrubado não, ele não tinha assumido o cargo, ele tinha ocorrido novas eleições em 2004, que é o Yanukovych, que era o associado ao Pushma e à Rússia. Em 2010 ele concorre às eleições democráticas e ganha. E o Yushchenko foi com 5% dos votos. O Yanukovych é esse cara, né, que depois, em 2014, em fevereiro, é derrubado do poder por uma nova revolução, uma nova Praça Maidan, e que, curiosamente, depois disso se realizam eleições e ganha um dos caras que era ministro do Yanukovych, que é o Pietro Poroshenko, que é um dos maiores industriais, o dono da Rochen, né, que é uma espécie de chocolate suíço da Ucrânia, é o dono da maior fábrica de chocolates da Ucrânia, é um cara que é ultramilionário. E nenhum ocidental bota a mão no fogo por nenhum membro da elite ucraniana que tem muito dinheiro. Todo mundo fala de práticas não ortodoxas de acúmulo de recursos, né, que a elite ucraniana conseguiu com esse tempo todo. Isso é uma coisa que eu posso dizer para você, se qualquer ucraniano que estiver aqui na plateia vai reconhecer que a elite ucraniana é bastante corrupta. E não vou dizer que seja uma coisa só porque a elite é malvada, não, é porque a transição de uma economia planificada para uma economia de mercado, ela é muito complicada. E se não é bem feita, vão surgir aquelas pessoas que vão se aproveitar dessas zonas cinzentas, né? Que é o que aconteceu na maioria dos casos no leste da Europa, na antiga União Soviética. Yanukovych, 2010, 2014, continua com essa política de equilíbrio entre a Rússia e o Ocidente. Lembrem-se, o equilíbrio existia aqui do Kravchuk e do Kuchma. O Yushchenko ganha do Yanukovych depois do Yanukovych não poder assumir, e ele opta por uma aliança incondicional com o Ocidente. Não dá certo. O FMI exige condicionalidade, recorte de salários, pensões, redução do Estado, privatização. Isso afeta os interesses da elite ucraniana e não consegue vencer essa barreira. E aí depois ele perde as eleições e volta a Yanukovych e negocia com a Rússia e com o Ocidente. E isso, né, ficou bastante claro no processo todo de negociação da criação da área de livre comércio, né, da União Europeia, com 6 países do leste da Europa que não fazem parte da União Europeia. A Ucrânia, a Bielorrússia, a Moldávia, a Geórgia, a Armênia e o Azerbaijão, né, esses países do Cáucaso também, e que desses todos apenas a Ucrânia e apenas a Moldávia, tem casos específicos em oposição da Rússia com presenças de tropas russas no seu território, optam por uma adesão incondicional aos princípios de livre comércio com a União Europeia. A Ucrânia começou a negociar com 2 lados. E aí o presidente Yanukovych chegava com os europeus e falava: olha, o que vocês podem me dar para que eu entre num acordo de comércio com vocês? Aí os europeus ofereciam algumas coisas. Aí depois chegava para os russos: o que vocês podem me dar para que eu entre numa área, porque os russos estavam criando uma área econômica, né, euroasiana, em oposição a essa expansão econômica da União Europeia. E assim eles foram barganhando, como qualquer outro líder, inclusive como na Armênia foi feito, nesse mesmo período. E aí, quando chegou no momento de tomar a decisão para qual lado ele iria, os russos mantiveram por mais 30 anos subsídios em termos de energia, e a União Europeia estava cobrando de uma elite corrupta, democracia, liberdades individuais e coisas do tipo. Opa, peraí, eu vou dar pela Rússia. E aí que começa todo o contexto das revoltas, né, a partir de 2013, que ocupa a ocupação da Praça Maidan e que aos poucos vão ficando cada vez mais violentas, com os resultados trágicos que nós vimos, centenas de pessoas mortas no conflito com a polícia e a derrubada do presidente. Que vários aqui no Brasil, inclusive muitos partidos de esquerda, consideraram uma revolução social, né? E por trás disso tinha vários grupos fascistas, nazistas inclusive. O Partido Svoboda era o antigo partido nacional socialista da Ucrânia, que teve que mudar de nome nos anos 90, porque a Comissão Europeia pediu que esses partidos não usassem esse tipo de nome, né, que é bastante complicado se utilizar isso na Europa. E aí você tem esses movimentos do private sector decorrendo daí, que são mais radicais ainda do que os nacionalistas ucranianos. A derrubada acontece então em fevereiro de 2014, e aí, isso aqui é o resultado da Euromaidan, a Praça Maidan, né? Todos nós acompanhamos, eu acho, aqui, mesmo os alunos mais jovens da graduação aí já acompanharam isso em 2013, né, que aconteceu durante esse processo, foi chamado de processo revolucionário.
E aí uma questão para quem estuda a Ucrânia e Rússia, né? O primeiro trabalho que eu escrevi sobre isso foi no meu mestrado, lá em 2002, sobre a relação desses dois países. E era uma incógnita para a sociedade internacional, principalmente porque a Ucrânia tem armamentos nucleares. E nos anos 90 negociaram com os Estados Unidos, devolveram as armas nucleares para os russos, depois venderam material para os americanos. Foi uma coisa bem interessante em termos de evitar, né, a proliferação nuclear. A Ucrânia aderiu depois ao Tratado de Não Proliferação, próximo do período que o Brasil aderiu também, na década de 90. E a questão toda, assim, sempre foi um país que chamou a atenção da comunidade internacional como um foco de conflito. E houve, em 2004, uma situação muito semelhante da população sair às ruas reclamando contra a corrupção, reclamando contra o presidente que tinha sido eleito a partir de uma fraude, né, como vários observadores internacionais apontaram. Mas essa foi uma revolta pacífica que retirou o presidente do poder, colocou um outro presidente pró-ocidental e as instituições continuaram caminhando. E a questão é o porquê agora, em 2013, 2014, não aconteceu isso. E aí, quando eu me pergunto isso, eu começo a olhar para as transformações que existiam lá de 2004 para 2014. Nesses 10 anos, o que aconteceu de transformação na Ucrânia e na conjuntura internacional para, de certo modo, determinar essas mudanças, né? E eu venho com algumas causas, né? Bom, primeiro, óbvio, né? Você aceita ser roubado por 5 anos, você aceita ser roubado por 10 anos, quando começa a chegar nos 15 anos e você vê que o PIB do país está caindo, você vê que a população está tendo um índice de desenvolvimento humano mais baixo do que os outros países da Europa, você começa a realmente ficar cada vez mais, digamos assim, querer com mais urgência uma transformação, porque você vê que os seus filhos, que tinham uma promessa de futuro melhor, não estão tendo, e provavelmente seus netos não terão. Então, claro, a dificuldade de administrar a transição para a economia capitalista e combater a corrupção e distribuir a renda na Ucrânia é um fator que não pode ser desconsiderado. A elite era uma elite incompetente, né, para prometer para os ucranianos, para cumprir, né, a promessa para os ucranianos que eles teriam uma vida melhor no período pós-soviético. Agora, tem uma coisa que não existia lá em 2003, 2004, com a mesma força que existe agora em 2013, 2014, que é a ascensão dos movimentos nacionalistas na Europa. E nacionalistas com um traço xenófobo, muito em decorrência da crise econômica de 2008. Em 2012, no parlamento ucraniano, os representantes do Svoboda, que é esse partido que era o antigo Partido Nacional Socialista da Ucrânia, ganharam 10% dos votos. Isso ensejou, inclusive, uma moção do parlamento europeu, pedindo que os governos, os partidos mais tradicionais, não fizessem alianças com o partido de Svoboda, porque ele era um partido nacional socialista, que se começasse a ocupar cargos no governo ia trazer muitos problemas, porque o discurso deles era um discurso antissemita, um discurso anti-russo. E aí a base de sustentação dos partidos é a região ocidental, que sempre foi a região com relações boas com a Áustria e ocupada pela Polônia, eles também são antipoloneses, né, por conta dessa ocupação, e eles têm uma ideia de limpar a Ucrânia dos russos e fazer da Ucrânia só para os ucranianos. Durante o processo da Praça Maidan, eles gritavam glória à Ucrânia, glória aos nossos heróis, à medida que eles iam fazendo as barricadas e tudo mais. E são muitos desses caras que estão lutando hoje, por isso que eu falo de paramilitares, porque não é das Forças Armadas Ucranianas, mas são guardas nacionais que foram criadas incorporando esses caras como força de combate, com treinamento, atualmente treinamento dado inclusive pelos Estados Unidos e por outras potências da OTAN, né, lutando na Ucrânia. O Batalhão de Azov, se vocês derem um Google, vocês vão encontrar uma série de matérias do The Guardian, do Washington Post. O New York Times fez uma matéria, inclusive, preocupada com isso, que é o batalhão que luta lá no leste da Europa contra os rebeldes pró-Rússia. O Batalhão de Azov tem vários líderes que são identificados com a filosofia nazista. Eles não têm vergonha disso, mas eles associam que o nazismo é o nacionalismo ucraniano, né, do modo como eles fazem a leitura, e por isso que eles querem expulsar os russos da Ucrânia, porque os russos são vistos como ocupadores. É difícil de tratar dessa forma, né, se você conhece a história da Ucrânia. Por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês como as coisas são complicadas. E é claro que os russos utilizam exemplos de nazistas no governo da Ucrânia para denunciar aquilo e promover uma espécie de contraofensiva de publicidade. Claro, os russos eles enfatizam muito isso. Tanto que nas eleições que elegeram Poroshenko, depois da derrubada do presidente em 2014, muitos comentaristas ocidentais falam, viu como a ideia dos russos de que existe uma extrema-direita na Ucrânia é uma bobagem, que o candidato do Svoboda ganhou 2% de votos só.
O problema é que os votos de Svoboda migraram para um cara chamado Partido Radical, que é o Lyashko, que é extremamente radical, mais radical inclusive, embora não se afilie a posições nazistas, ele é mais radical nacionalista, e ele ganhou a publicidade dele fazendo gravações que botava no YouTube para a população ver, vocês podem ir no Facebook dele, vocês vão ver isso. Ele pegava pessoas que eram acusadas de colaborar com os russos, botava dentro de uma van, torturava as pessoas, filmava as pessoas, forçando as pessoas a dizerem que eram espiões, que estavam trabalhando com o governo russo e tudo mais, colocava na internet e o cara tinha centenas de milhares de likes. Então isso foi uma coisa que se ganhou mais de 10% dos votos, e atualmente ele é um membro muito importante do parlamento ucraniano, o Lyashko. Então houve uma migração, né, saindo da imagem dos nacionais socialistas para os radicais nacionalistas. E todos na Ucrânia hoje são nacionalistas porque veem a Ucrânia como sendo ocupada por tropas russas, né, com os rebeldes separatistas como sendo financiados pelos russos. Então, tem a ascensão desses movimentos e isso varreu toda a Europa, tá, gente? Varreu o Brasil, inclusive, está tendo exemplos nacionalistas extremados em alguns momentos, a gente vê situações bastante delicadas acontecendo, mas é um fenômeno mundial que sempre quando tem uma crise econômica, as pessoas recorrem a uma ideologia de exclusão para encontrar um bode expiatório. E a fonte dos problemas da Ucrânia, depois dessa crise, passou a ser os estrangeiros, e os russos são vistos como estrangeiros por esse setor nacionalista. E por último, algo que não aconteceu em 2004 e 2005, lá na Revolução Laranja, a União Europeia pediu moderação. Os diplomatas ocidentais pediram moderação para o governo, moderação para a oposição e pediram uma negociação, né, uma transição negociada com uma conjuntura pós-crise. Aqui, e aí eu associo isso também a uma necessidade econômica da União Europeia, que depois da crise econômica precisava esquentar os seus mercados de exportação para reativar a economia da Alemanha, e reativando a economia da Alemanha, reativar a economia da Europa, e a Ucrânia são 45 milhões de consumidores, e a Ucrânia tem um déficit comercial com a Europa, porque eles vendem semente de girassol, óleo de girassol, e compram produtos manufaturados da Europa. Então, assim, tem um déficit de 10 bilhões de dólares anuais no comércio da Europa com a Ucrânia. Então, um acordo de comércio com a Ucrânia ia ser bastante bom para a Europa, aumentar suas exportações para a Ucrânia, subsidiados pela Rússia, pela energia russa, né, diga-se de passagem. Então, os europeus tinham essa intenção de alargar essa área de influência econômica, e aí, na minha opinião, né, tomaram atitudes bastante precipitadas em considerar a derrubada do presidente, que tinha sido eleito democraticamente, como sendo algo legítimo. De imediato, é difícil você ver países aceitando uma conjuntura pós-crise, pós-derrubada de um presidente eleito com tanta velocidade. E os europeus apoiaram isso e mais. Antes da derrubada, os europeus, e é o exemplo que eu estou dando do discurso do Durão Barroso aqui, que era o presidente da Comissão Europeia, na Assembleia da Comissão, eles se colocaram do lado dos revoltosos e colocaram uma questão de vida ou morte. Ou a Europa apoia esses jovens que lutam por liberdade na Ucrânia, ou a gente vai ter um problema e vamos ter um comprometimento dos próprios valores europeus. E aí, bom, com todo aquele cinismo que muitas vezes, infelizmente, os europeus ainda fazem, a gente vê as fronteiras sendo fechadas para não receber refugiados, e aqui um discurso de defesa de direitos humanos e liberdades políticas e tudo mais. Isso daqui aconteceu, esse discurso aqui é de 9 de dezembro de 2013, né, um pouquinho antes da crise ficar cada vez mais aguda, e na minha avaliação, por conta disso, os europeus tinham pedido a negociação. Dos 6 países que estavam negociando a área de comércio, 4 tinham pulado fora. E a Ucrânia era o mercado mais relevante. Eu não sei, acho que a Comissão Europeia não entendeu muito bem essa derrota para a diplomacia russa e forçou a barra nesse caso. E um país que é dividido historicamente, gente, quando você força a barra e não pede o diálogo, não pede a cooperação, vai acabar dando em guerra, que é o que aconteceu. Bom, qual foi a reação da Rússia? E aí, tendo em vista tudo aquilo que eu tinha falado para você sobre o histórico da diáspora russa depois do fim da União Soviética, e durante os anos 90 a Rússia estava numa situação deplorável, não tinha condições de tentar defender os seus nacionais que estavam fora, e até hoje, né, a situação dos russos nas antigas repúblicas, principalmente do Báltico, não é uma situação muito confortável. Eu costumo dizer que se você é russo e vive na Estônia, no seu passaporte está escrito não cidadão estoniano. Isso é um desrespeito à Convenção 4 sobre o Direito das Minorias, né, que a União Europeia exige como sendo uma pré-condição para entrar na União Europeia. A Estônia e a Letônia não respeitam as minorias russas, eles não podem votar para presidente.
de uma população eu acho que 30% da população da Letônia e da Estônia ainda são de russos. Você tem 300 mil russos num país com 1 milhão e pouco de habitantes, e esses caras não podem votar para presidente, não podem se organizar em partido político, a não ser em nível local. Eles não podem ter essa ascendência política, representação política em nível nacional. E eles têm essa categoria de não cidadão, porque eles não podem ser considerados como pessoas sem Estado, que tem uma série de convenções internacionais para tratar disso. E se eles são cidadãos, eles têm que ganhar esses direitos, todos eles não têm esse direito. Então é uma negociação difícil, que a União Europeia, de certo modo, fechou os olhos para isso, né, para tentar acelerar o processo de incorporação desses países do Báltico na União. Isso os russos reclamam muito. E aí, quando acontece na Ucrânia de ter uma derrubada de um presidente que é visto como pró-russo, e que na região do leste da Ucrânia nós temos ainda 9, 10 milhões de russos, com uma base militar lá na Crimeia, com 90% da população de russos, e o governo que chega ao poder é um governo nacionalista, com esses elementos que eu falei do Svoboda e do Pravi Sector, que é o setor de direita, né, mais radical ainda do que o Svoboda, que rompeu com o Svoboda durante o processo das manifestações. Quando você tem essa conjuntura toda, e a primeira medida do parlamento pós-Yanukovych é tirar o status de língua oficial do russo das regiões do leste, que existia uma autonomia na região do leste, aí as pessoas do leste se revoltaram. E claro que os russos, desde o início, dando apoio, porque a Rússia dos anos 2000 não é a Rússia dos anos 90. Vamos lembrar que a Rússia nos anos 2000 cresceu a 8% ao ano, graças aos Estados Unidos, que começaram a fazer guerra no Afeganistão, guerra no Iraque, o preço do petróleo disparou e os russos criaram essa reserva, essa gordura para reorganizar o Estado, para se rearmar e para conseguir ter uma assertividade maior na política internacional, que façam que os russos hoje estejam colocando caças na Síria. Que são as notícias de ontem que a gente começou a receber e está muito preocupado com o que pode estar acontecendo lá na Rússia para apoiar o regime do Assad. Então, assim, os anos 2000 não são os anos 90. Isso não foi levado em consideração pelo cálculo estratégico e também não foi levado em consideração pelos ocidentais, que de repente não ter diálogo com 8 milhões de russos no território ucraniano não seria uma coisa muito razoável. E aí nenhum Estado nacional soberano, a gente vê com base nesses princípios hoje em dia na ordem internacional, nenhum Estado vai ver os seus nacionais em outro lugar passando por dificuldades sem agir. Professor, já estouramos em 10 minutos. Oh, meu Deus, desculpa, gente. Eu vou iniciar. Você viu que me avisado antes. O problema é quando você chega num cinema assim grande, fica falando, você acha mais importante do que você é mesmo. Me desculpe. Bom, e aí nós temos essas duas conjunturas, né? O mapa da Ucrânia, que todos nós conhecemos, essa região da Ucrânia que se fala russo. Veja bem que na região do Dnieper tem essa separação. Aqui é a região que se fala ucraniano. Lviv, que é o centro de resistência nacionalista na Ucrânia em relação a essa presença russa. A Crimeia, né, com 25 mil soldados russos. Aqui na Moldávia, na Transnistria, que é uma região, eu não vou entrar em detalhes, depois a gente discute sobre isso, tem 1.500 soldados russos, tem que ter uma base lá, o 14º Exército Russo, desde a União Soviética, está lá e tem um problema separatista com a Romênia, perdão, com a Moldávia, os romenos na Moldávia. E aqui nós temos a situação essa, né, dos desdobramentos recentes, que de certo modo eu já enfatizei um pouquinho para vocês, que eu vejo com muito problema. O Poroshenko não é um líder diferente dos outros líderes na Ucrânia. Então isso para mim já tira a legitimidade dele. A população votou nele porque era a única opção que tinha. A outra opção, a Timoshenko, que teve um discurso muito mais radical, ela ganhou 12% dos votos lá nas eleições, ela tinha sido o governo do Yushchenko, que era outro pró-ocidental, e eles passaram brigando o governo todo, não se entenderam. A população acredita muito a ela também, a situação de crise. Pressões nacionalistas. Ele era ex-ministro de Yanukovych e ele está fazendo uma coisa que é bizarra. Ele está trazendo o ex-presidente da Geórgia, que declarou guerra à Rússia em 2008, atacando a Ossétia, e foi vencido pelos russos. Ele colocou esse cara para administrar a região de Odessa como governador, que é uma região que tem 30% de russos também. Historicamente é muito importante na Rússia. O encoraçado Potemkin, né, o filme, vocês podem ver acontece em Odessa e tudo mais. E agora ele está sendo cotado para ser o primeiro-ministro. O ex-presidente da Geórgia, que fez guerra com a Rússia em 2008, está sendo cotado para ser o primeiro-ministro da Ucrânia atualmente. O governo da Ucrânia tem 3 ou 4 estrangeiros. A ministra das Finanças ela tem nacionalidade americana também, que é o governo que surgiu depois da derrubada do presidente. Na Rússia, a popularidade do... Bom, isso é um risco para os acordos de Minsk, porque Minsk prega a descentralização política no leste, os nacionalistas não querem isso. Semana passada, 3 pessoas morreram e 130 ficaram feridas em protestos contra o parlamento ucraniano que ia aprovar a descentralização. Vocês não viram falar isso na mídia porque não interessa ouvir isso, que os nacionalistas estão querendo derrubar o Poroshenko, porque ele é o aliado ocidental.
Né? A popularidade do Putin está em 80%, nunca foi tão alta. Então, se alguém tinha a pretensão de mudar a Rússia, deixando a Rússia mais democrática, numa conjuntura de guerra, você tem as pessoas se convergindo para um líder forte, que é o Putin. Então, o resultado é o oposto do que uma negociação ou transição, no caso da Rússia. E no mundo nós temos essa situação, que é uma situação de uma suposta nova Guerra Fria, que eu acho, infelizmente, que o mundo está caminhando para algo próximo a isso. Quando a Rússia e a China se acertam, depois de anos dos russos morrendo de medo dos chineses, e os russos agora querem desenvolver a Sibéria, porque daqui a pouco vai ter mais chinês na Sibéria do que russo. Quando os russos aceitam a China, que era vista como uma ameaça antes, porque o Ocidente está empurrando a Rússia para os braços da China, me parece que tem uma ordem alternativa que está surgindo, que não é baseada nos princípios universais dos europeus ocidentais, direitos humanos, Estado de Direito e coisas do tipo, ou propriedade privada. Parece que tem um papel mais forte para o Estado aí, que é o caso da China, que é o caso da Rússia, e um papel mais forte para interesses coletivos e no detrimento de interesses individuais. E aí o risco que eu vejo é que no futuro, se a situação da Ucrânia não for resolvida, isso realmente se assevere mais, tá? Gente, muito obrigado, desculpa por ter tomado mais tempo, eu me passei aqui mesmo, mas foi a emoção de estar aqui no cinema, né?